Em 2017, 2016, 2017, em 2018, todos esses anos assim, foram os anos que eu mais viajei. Aonde nós íamos, nós víamos chineses, e a gente tem irmãos chineses que a gente tem um carinho muito grande. Mas eu via neles algo muito estranho, né, Davidson? Teve uma situação que a gente estava num cruzeiro. Então, tipo, tu não tem pra onde sair ali no cruzeiro, né? Tu fica se esbarrando com aqueles grupos de pessoas o tempo todo. E, tipo, tava eu, o Davidson, mais um grupo de amigos pra entrar no elevador. E tinha um grupo de chineses que eles estavam atrás da gente. Então, a gente chegou primeiro, você tá na frente. Normal é quando abre a porta, quem vai entrar é você. Quando a porta abriu, eles simplesmente saíram passando, empurrando, atropelando a gente, como se a gente não fosse nada. Mas olha, quando a gente... É impressionante isso. A gente viajou também uma vez, primeira vez que a gente foi, não sei, pra Paris. E assim, lá, ou é árabe, que fecham as lojas grandes, com aquela fita assim, quando você vai interditar uma rua, só pra eles, ou então chinês. Só que, tipo assim, a gente foi entrar no Louvre pra ver a tal da Mona Lisa. Quando eu vi que era um negócio desse tamanho, desse tamanho assim, Mona Lisa. E bem longe, né? Tipo assim, a Mona Lisa é onde você tá e a gente fica aqui. Então, não dá pra ver direito. Mas enfim, cara, eles assim, são atropelados, tudo dava tudo de lado. Isso. Pisava. E a gente assim, mínimo de educação, se vocês barram, eles falam desculpa. Não, eu não tô nem aí. Não estão nem aí. Tudo de fila, tudo de... Como se eles fossem superiores. E o problema todo é que eu sou alta, né? Meu marido é alto. O grupo que a gente estava era maior ainda, né? Tinha uma judia russa enorme. Ela começou a ficar brava e gritar com eles, a ponto assim que o que estava encabeçando, que entrou só eles, a gente não conseguiu entrar. Ficou aquele grupo rapidinho, né? E aí eles saíram. Mas aí eu fiquei raciocinando. Ela pôs todos eles pra fora. Todos eles foram pra fora. Bater de frente com uma judia russa, fica difícil, né? Aí, gente, eu tava imaginando, né? Eles se acham seres superiores, eles te tratam como nada, era como se a gente fosse transparente, ou como se nós fôssemos vermes. Eles passam por cima de qualquer pessoa. Por cima de qualquer pessoa. Eles se tratam como nada, exatamente. E porque esses que viajam são os que têm o poder aquisitivo mais alto. São esses que vivem do trabalho escravos do próprio povo que eles escravizam. Então eles são, né, comungados lá. Eles vão fazer isso com o povo dele, eles vão fazer com a gente. Exatamente. Então a gente, né, vê aí que essa guerra, isso tudo que está acontecendo, e a gente está vendo a ascensão muito grande desse povo nesses últimos dias. Só que vai haver brigas entre esses animais, esses reinos bestiais, né, que eles ficam tudo, eles não são amiguinhos. Não tem assim aquela coisa, meu amigo, apoio, não. Eles ficam tentando um engolir o outro. Só que, tipo, aquele ali tá mais forte e ele é meu inimigo, então eu vou me juntar ao outro inimigo, que ele é o meu inimigo maior, pra poder fazer. Então, assim, serão 4 poderes maiores e serão 10 reinos, onde a Terra vai estar dividida por esses poderes. E a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai vendo que vai ser necessário grandes potências quebrarem, vão se tornar nada, para poder esses outros poderem serem maiores e chegar ali onde eles querem. Mas isso a gente vai estudar outro dia. Mas vamos ler aí, irmãos, em Sofonias 1, do 14 ao 18. Então a gente já tem visto, né, que esses poderes, os países puderam decretar um estado de emergência, né, em todo o mundo. Milhões de pessoas já foram infectadas, outras milhares já morreram, né, e nós estamos vendo o quê? Que havia uma grande ascensão da terceira idade, que foram os mais fragilizados, né, e a maioria dos mortos, né, as pessoas de mais idade estão morrendo, então está se acabando uma geração, e isso a gente vê até em rabinos, né, pastores e, enfim, essa pandemia ela já está criando um caos na economia, né,
na vida emocional, equilíbrio emocional das pessoas, abalando a psique das pessoas, doença, lógico, e as sequelas, muitas pessoas estão ficando sequeladas. Então a gente está num futuro que para olhos humanos é um futuro muito incerto. Sofonias 1, do 14 ao 18. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Até o 18, né? E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Forte, né? Na minha tradução diz: o dia do chofar e do brado de guerra. Chofar, a gente, né, aprende que chofar traz juízo, anúncio de juízo. Brado de guerra é estar atento. As pessoas estão cegas, elas não sabem o que elas fazem. No início disso tudo, se mandavam todos ficar em casa, só usar máscara quando você estivesse doente, só buscar ajuda quando você não estivesse respirando mais, né? Uma hora você vê, usa máscara, o outro diz não usa máscara, toma a medicação, não toma a medicação. O mundo tá igual, né? Mais perdido do que cego em tiroteio, não é isso? E esses juízos, eles têm se estabelecido. Vamos ler em Isaías 13, do 9 ao 13? Como eu falei, não é fácil falar sobre isso, não. É muito juízo. Isaías 13, do 9 ao 13. Eis, portanto, que está perto o dia de Yahvé, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecados. Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não dará sua claridade costumeira. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, em virtude da ira de Yahvé dos exércitos, no dia do furor do seu juízo. Até aí? Por isso que a gente vê as pessoas tão ansiosas para poder serem arrebatadas, porque quem quer passar por isso? Quem quer passar por isso? A gente quer logo pular essa etapa e chegar no reino glorioso. Amém, glória a Deus. A gente não quer passar por isso. Eu tenho até há pouco tempo uma pessoa que falou para mim: não, se Deus quiser, o Senhor já vai ter me levado. Eu prefiro morrer do que passar por isso. Morrer agora, se eu me levar de qualquer coisa, do que passar por isso. Eu não quero ficar nem vivo para passar por isso. Vai ser vontade mesmo, porque
salvo ele, você vai estar com o papai e depois você volta com ele. Pior é que tem gente que vai estar passando por isso aqui, não vai aguentar, vai tentar até tirar a própria vida. Com certeza. Então, por isso que a gente vê essa teoria do pré-tribulacionismo, né, que surgiu 200 e poucos anos aí com a McDonald's, que tá lá com tudo dentro das igrejas evangélicas. Porém, conforme os dias forem se aproximando e as profecias se cumprindo, os pastores, eles não vão poder mais sustentar isso. Né? Uma teoria que surgiu, vamos dizer, há pouco mais de 200 anos, né? 2 séculos. Então a gente vê que serão dias difíceis, não são fáceis. Agora a gente vai ler a respeito do coronavírus dentro da Bíblia. A gente viu sobre a peste, né? Sobre essa praga, sobre a pestilência no hebraico. Agora nós vamos ler exatamente sobre o corona, escrito na Bíblia, no livro de Provérbios 18, 14. Se alguém tiver versões diferentes aí, seria bom para ler, tipo a Bíblia hebraica, de repente a outra pessoa que não tenha a Bíblia hebraica pudesse ler com outra versão. Provérbios 18, 14. Minha versão, Gênesis, assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Tem outras versões diferentes aí? A minha também é King James, mais atualizada. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem não pode suportar? Na minha versão, que é a judaica, ela está assim: o espírito pode sustentar uma pessoa quando ela estiver doente, mas o espírito abatido, quem o suportará? No 15 diz: a mente de alguém com discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios estão prontos a aprender. Então, uma pessoa ensinável, ela se torna sábia, porque ela está sempre apta a poder ouvir algo e aprender. Só um minutinho aqui. Nas escrituras hebraicas, este versículo, ele está escrito de uma forma que eu não vou ler aqui no hebraico para vocês, porque eu não coloquei. Mas está escrito assim: um homem espiritual, no português, um homem espiritual suporta a sua doença. E quem pode suportar uma mente ansiosa? Na Bíblia aramaica, que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Targum, aqui usa a palavra coroa, ou seja, corona, uma vez que se refere à doença. Então, no aramaico, não vai dizer doença, mas o homem suporta a sua corona, a sua coroa. Mas diz que é um homem espiritual, um homem de Deus, ele vai suportar. E vocês podem anotar aí. O corona nesse texto em aramaico, ele não significa uma simples coroa
como é a tradução, né, do coronavírus, todo mundo sabe que significa coroa, né? Corona, que significa coroa. Mas aqui significa, o significado dele nessa palavra no aramaico significa exatamente isso, doença e fraqueza. Portanto, a primeira parte do versículo seria: um homem espiritual suporta a sua corona de doença e fraqueza. A corona, ele tem o significado de fraqueza ou de doença, e ele também é encontrado naqueles livros que eu falei com vocês. Mateus 17 e Lucas 13, 12. Esses textos também no aramaico, escrito na Brit Hadashah, na Nova Aliança. Vamos ler Mateus 8, 17 e Mateus 13, 12. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta Yeshua e Yahu. Ele tomou, perdão, Yesha e Yahu. Ele tomou sobre si nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Essa mesma palavra, ela vai aparecer também aí. Doença aí também está falando sobre suportar, sobre o carregar, sobre o levar. Lucas, esse daí foi Lucas 13 ou foi Mateus? Mateus 8, 16. Agora Lucas 13, 12. E vendo a Yeshua, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Na verdade, corona, né? Estás livre da tua corona. Isso aí. Minha mãe. Então, essa palavra corona, ela está dentro do livro de Provérbios 18, 14. É exatamente aqui que diz. E, irmãos, aqui diz que o espírito pode sustentar uma pessoa quando ela estiver com o corona. Mas o espírito do abatido, quem o suportará? Então, é exatamente nesse momento que a gente precisa estar fortalecido no Espírito. Porque o Espírito do Senhor é a nossa força. Uma das chaves para a gente conseguir suportar tudo isso que tem acontecido é a gente orar e a gente clamar muito. Eu vi literalmente Deus mudar um decreto de morte na minha família. Não só um, mas vários. Mas em especial uma pessoa que já estava com 90% do seu pulmão tomado, e que a médica falou, essa pessoa falou para nós, né, no caso, para minha mãe e para o meu irmão, ele está na corda bamba.